E aí, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma espiada por dentro de uma das organizações mais disciplinadas que existem, a Polícia Militar. Usando como base o Guia de Instrução da PM de Pernambuco, vamos entender os princípios e a rotina que moldam a vida de um policial, do quartel até a rua. Para a gente entender como essa estrutura funciona, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar os pilares, a base de tudo. Depois, como isso vira regra no dia a dia. Aí, a gente entra de vez no quartel para conhecer a rotina e, no final, a gente amarra tudo para sacar qual é o propósito por trás dessa organização. Certo. Então vamos começar pela fundação. Para entender de verdade a Polícia Militar, é fundamental a gente conhecer os princípios que sustentam toda a estrutura deles. E essa base, olha, vem de longe, viu? A PM de Pernambuco tem quase 200 anos. Desde a criação dela, lá em 1825, ela foi pioneira em vários momentos, como quando criou a primeira rádio patrulha do país em 1951. E também foi se adaptando aos tempos, com a entrada das primeiras mulheres em 1983. Ou seja, é uma instituição com um baita legado. O primeiro pilar é a hierarquia. O manual define como a ordenação da autoridade em diferentes níveis. Simplificando, é a cadeia de comando, mas é mais do que só isso. O regulamento fala em espírito de acatamento, ou seja, não é só obedecer por obedecer. É um valor que precisa ser internalizado para que toda a engrenagem funcione. O segundo pilar, que anda coladinho com a hierarquia, é a disciplina. E aqui o manual é bem direto. É a rigorosa observância de todas as regras. Se a gente pensar que a hierarquia é o esqueleto da organização, a disciplina é tipo o sistema nervoso, que garante que tudo se mova de um jeito coordenado e harmônico. E este slide aqui mostra bem como essa hierarquia funciona na prática. A estrutura é super detalhada. Vai lá dos oficiais superiores, como o coronel, no topo da cadeia, até os cabos e soldados na base. Cada um desses degraus representa um nível bem definido de autoridade e de responsabilidade. Mas tá, como é que esses pilares, hierarquia e disciplina, que parecem conceitos tão abstratos, aparecem no dia a dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora, mergulhando no código de conduta da corporação. A questão é essa: como esses grandes conceitos se manifestam nas pequenas coisas, nas interações diárias? A resposta está num código de conduta super rigoroso que dita desde os gestos até o jeito de falar. Agora, olha que interessante a precisão disso aqui. A continência não é só um aceno, é um procedimento com 5 passos muito claros. Desde a posição de sentido, levar a mão energicamente ao boné, o braço no ângulo exato de 45 graus, até o olhar, que tem que ser direto para o superior. Cada detalhe desses é um sinal de respeito e disciplina. E essa disciplina vai além do gesto, ela está na fala também. O manual é explícito. Para se dirigir a um superior, o tratamento é sempre senhor ou senhora. Usar uma gíria como comando, por exemplo, é considerado uma quebra de protocolo. A comunicação formal acaba reforçando a hierarquia a cada conversa. Tudo bem, já entendemos os gestos, a forma de tratamento, mas onde é que tudo isso acontece de verdade? Vamos agora para dentro do quartel para entender o serviço interno. É esse sistema que organiza o cotidiano da tropa e que dá vida a toda essa estrutura de disciplina. E esse universo do quartel é todo regido por um documento central, o RISG, que é o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais. Como o próprio nome já diz, ele dita cada detalhe da vida na unidade. É tipo um manual de instruções mestre para todas as operações do dia a dia. E como é que essa rotina funciona na prática? Aqui a gente tem uma boa ideia. Tem as formaturas, em que a tropa se apresenta em uníssono, reforçando a união. E uma peça crucial é o boletim interno, que é o documento oficial que comunica todas as ordens, promoções, punições, não tem espaço para disse-me-disse. Se a gente junta isso com treinamentos, faxinas e as escalas, tá aí o serviço interno em ação. Um sistema projetado para manter a ordem e a prontidão da tropa o tempo todo. Ok, mas para que toda essa rigidez interna? Qual é o propósito final disso tudo? Nesta última parte, a gente vai conectar os pontos e entender como a ordem dentro do quartel tem a ver com a missão da polícia lá fora, nas ruas. E aqui está o ponto-chave. O próprio manual define a missão final como construir uma sociedade mais justa, segura e humana. A lógica é que toda a disciplina e a organização internas são, na verdade, ferramentas para conseguir alcançar esse objetivo maior na sociedade. Isso nos deixa com uma reflexão final. A ideia que o manual apresenta é que um corpo policial superestruturado e disciplinado por dentro está mais preparado para projetar ordem e segurança do lado de fora.
A grande pergunta que fica é: como essa ordem interna se traduz, na prática, em paz externa?